Presidente, antes de falar dos assuntos domésticos aqui, a gente tem muito assunto importante, a gente tem que falar sobre a questão do atentado lá na Argentina, que a vice-presidente quase sofreu um atentado, né? A arma de fogo. Como que o senhor acompanhou essa situação? Olha, lógico que é com preocupação, a gente não quer isso para ninguém. Eu passei por um momento difícil em 2018, quase que fui a óbito. Apesar das minhas divergências com a vice argentina, não desejo isso para ela. Espero que o fato seja devidamente apurado. E, felizmente, o cara não sabia manusear a arma de fogo, né? Então, que fique experiência, me advertiram sobre isso também no Brasil, mas é o risco que nós temos que correr. Então, que se apure tudo na Argentina, lamentamos esse episódio, e que se apure, né? Diferente do que foi feito comigo em 2018, que dado todas as evidências de que ele foi mandado a dar aquela facada em mim, uma pressão enorme para que o inquérito não fosse para frente. Presidente, muito se fala, né, sobre perda de renda dos estados por causa da redução do ICMS dos combustíveis. O senhor, se reeleito, pretende sentar com os governadores, chamar todos para conversar, propor um novo pacto federativo, para ver o que vem para os estados, né, desse montante que vai dos estados para a União? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que pensar em renda de governador, presidente ou prefeito, no poder aquisitivo da população. Se você buscar um pouquinho no tempo, né? Um ano atrás, eu fui ao Supremo pela harmonização do ICMS. Cada estado cobrava um valor. Tinha estado aí que estava cobrando 35% no imposto da gasolina. E era no preço final da bomba. Ele era bitributado. O ICMS incidia em cima, inclusive, dos impostos federais e do próprio ICMS do álcool quando chegava no posto. Então, entendo que se fez justiça, não foi canetada minha, como alguns queriam que eu fizesse alguma coisa. A adesão da Câmara, do Senado foi acertada. Poucos partidos votaram contra, em especial aqueles que mais criticavam o preço do combustível, os partidos de esquerda. Um votou, o PT, votou contra essa redução lá no Senado. Da minha parte, está pacificado isso. Nós temos que buscar, olha só, quando você deixa de gastar um combustível, você gasta dinheiro em outro lugar, gera imposto em outro lugar. Então, estamos felizes, a Petrobras é a quarta vez que reduz o preço da gasolina, estamos buscando alternativa para o diesel. Lá atrás, começaram a fazer 3 refinarias, não concluíram nenhuma, enterraram quase 100 bilhões de reais. Estamos em negociação com a Rússia, bastante avançado, outros países do Oriente Médio também, para buscar o diesel. Agora, o que nós precisamos aqui no Brasil, o Ministério da Minas e Energia tem trabalhado, alguém que queira investir em refinaria no Brasil. Pesado para o governo, não temos recurso para tal, mas se não tiver alternativa, a gente vai conversar com a Petrobras, que não é uma empresa minha, né, para a gente ver se pelo menos uma refinaria no Sudeste, que é o local de maior consumo de combustível, seja feita e comece a produzir combustível, diesel e gasolina para nós. Bom, presidente, um dos temas mais espinhosos para a agricultura gaúcha, que é a estiagem, que é recorrente, nós tivemos esse ano aí a mais severa dos últimos 70 anos. Ao mesmo tempo que chove em abundância em outras épocas do ano. A solução seria armazenar essa água, mas isso é limitado pela legislação ambiental. É possível flexibilizar essa legislação, presidente? E de que forma o governo pode intervir nisso? Olha, não vamos falar em interferência que nunca pega bem no Brasil, né? Nós ajudamos em muito a questão da ambiental, com o ministro Salles atrás e com o Juca agora. Temos vencido obstáculos. Você pega a BR, por exemplo, a Porto Velho, Manaus. Conseguimos, de 3 anos lutando, ambiental para asfaltá-la. Essa questão ambiental, você tem que buscar alternativas, né? Não podemos ter uma lei ambiental tão rígida como essa. Você pode ver, quiser eu ter a legislação que tem a Europa, por exemplo, ou o próprio Estados Unidos, que tanto nos criticam no tocante a isso. A pressão é muito forte de fora, dá para você mexer, eu sei como temos mexido em alguma coisa, para você, como você falou, em armazenar, né? Estão fazendo uma barragem aqui no Bagé, em Bagé, né? É para água, mas pode servir para agricultura também. Poderiam fazer outros locais do Brasil. Você pode ver o Ratinho, termina esse ano, governador do Paraná, ele termina esse ano com 80 pequenas centrais hidrelétricas, né? Muitas PCHs já abastecem de energia um município vizinho. E também ele tem investido em piscicultura.
E, obviamente, para a agricultura você gasta mais água. Da nossa parte, a gente faz o que é possível. Você pode ver, tem uma negociação com o Paraguai, há um ano, com o Jorge Seife, né, do Santa Catarina, negociando a piscicultura no Lago de Itaipu. Já mandei, está prevista a nossa mensagem para o ano que vem, zerarmos todos os impostos federais de ração para peixe. Via IPI, nós reduzimos esse imposto de 4 mil produtos no Brasil. Você fala de combustível, também vem já está em vigor a redução do valor da energia elétrica. Se olhar aqui, você já pagou menos do que o mês passado, né? Também nas contas telefônicas. Nós chegamos à conclusão, conversando com o Paulo Guedes, ele que é o xerife da economia, mas eu vou sempre conversar com ele, expondo as opiniões, meus pontos de vista, e estamos muito afinados nessa questão. A redução de impostos, acredite, tem levado a maior arrecadação por parte do governo federal. Eu acho que o mesmo está acontecendo com os estados. Se os estados, porventura, arrecadar 5%, até 5%, a menos, ou melhor, se ele ultrapassar o que a previa de arrecadação em 5%, o governo federal senta e conversa com esse respectivo governador. Sobre o Auxílio Brasil, o senhor já pensa em alguma alternativa para manter os R$600 a partir do ano que vem? Olha, está garantido 400. Foi uma negociação bastante difícil, a esquerda trabalhou contra. Tivemos que negociar um alongamento dos precatórios, passou na tangente a proposta da emenda à Constituição. Repito, o PT trabalhou muito e votou contra isso. Entramos esse corrente ano e resolvemos dar um extra de R$200 até o final do ano. Acertado com o Paulo Guedes, temos duas alternativas. Uma mais fácil, que a gente espera que não seja necessária. Se continuar a guerra lá fora, continua a emergência aqui, a gente prorroga. Caso contrário, já passou na Câmara, está no Senado, nós queremos tributar aqueles que ganham acima de 400 mil por mês e pagam uma taxa bastante pequena. Essa tributação seria de 15%, além dos 400 mil reais. Isso aí é o suficiente para você não só manter os R$200 do Auxílio Brasil, bem como alterar a tabela de imposto de renda. Presidente, uma pergunta relativa à campanha, né, e principalmente aqui do Rio Grande do Sul. Aqui mesmo estão acompanhando o senhor 2 candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul, que são seus apoiadores. Como é que fica nessa hora, né, para dividir esse palanque? Como é que o senhor está vendo essa disputa, tendo esses 2 candidatos presentes no certame? Eu queria que só fosse um, tanto é que eu não tenho gravado nem para um, nem para outro. Eu tenho um candidato ao Senado, que é o vice aí, o Mourão, eu tenho gravado para ele. Um dos 2 vai para o segundo turno, tenho certeza disso. E quem for no segundo turno, contra a esquerda, a gente fecha com esse colega aqui. Mas o ideal seria, né, um apenas. Mas tem ali o Heinz, é um velho amigo meu do Partido Progressista, e o Onix é um colega meu desde 2 anos antes das eleições. Ele acreditou em mim, viajou o mundo comigo. É um ministro que eu chamo ele de Coringa, né? E quando ele troca de posição, ele não reclama, aceita numa boa para acomodar o outro usar. Então, um grande parceiro também, o Onix. Não vi nenhum atrito entre eles, espero que não tenha, né? E que um dos 2, eu não vou falar, eu tenho um do coração, mas não vou falar, né? Que vá para o segundo turno. Bom, presidente, está em licitação a nova Ferroeste, uma ferrovia, né, que sai do Mato Grosso do Sul, passa por Paraná, Santa Catarina e para em Chapecó. E é uma logística importante aí de grãos, não é? E o setor de proteína animal, aves e suínos aqui do Rio Grande do Sul está pleiteando para que se chegue até Passo Fundo, aquela região que também é importante ali. É possível isso, presidente, esticar essa ferrovia até aqui? Vou falar porque é possível. Daqui a 2 meses, no máximo, será inaugurado a Norte-Sul. Uma ferrovia privada, 4.100 quilômetros, lá do Maranhão, Tocantins, Goiás e acaba no Porto de Santos. Nós colaboramos com as licenças ambientais. Também outras ferrovias estão em construção, iniciativa privada, né? Essa é a outra. E o Tarcísio conseguiu aprovar o novo marco das ferrovias. Hoje nós temos em torno de 80 pedidos, né, de concessões para se construir 20 mil quilômetros de ferrovia pelo Brasil. Esse pedaço que falta, se ninguém, eu acho que deve ter alguém interessado, pode entrar nessas novas concessões, vai para a iniciativa privada. Nós conseguimos, com o Tarcísio, ressuscitar o modal ferroviário no Brasil. Isso vai ajudar em muito
não só na velocidade, bem como no barateamento do frete do que nós produzimos no país. Excelente. Presidente, sobre a Expo Inter, o senhor já vem pelo segundo ano consecutivo, também veio como candidato. Qual a sua impressão sobre essa feira? Olha, a locomotiva da nossa economia é o agronegócio. É uma feira conhecida, enorme, talvez a maior do Brasil, e onde há um congressamento entre todos. E eu tive o prazer de ser convidado novamente, de fazer um discurso de improviso ali, o pessoal aplaudiu. Fico muito feliz, tenho ajudado o agronegócio, até a própria negociação com a Rússia, que muita gente era contra, né? Tivemos até telefonema de outros países via Itamaraty para que eu não fosse para a Rússia. Foi uma decisão que eu tomei, contra até alguns ministros. Acertamos com o Putin o que precisava para nós. Alguns achavam que eu devia tomar uma posição diferente depois da eclosão da guerra. Eu sou o presidente do Brasil. A própria Europa já está revendo as barreiras comerciais, as sanções levantadas contra a Rússia. E ele sabe que o inverno está chegando e o gás, né, eles são dependentes do gás da Rússia. Eu espero que antes do inverno esse conflito seja resolvido. Adianto para vocês, o presidente Zelensky ligou para mim a questão de uns 50 dias e o que ele pediu não podia fazer, tá? Se colocar do lado que está contra a Rússia, né? Eu também sou contra a guerra. Eu disse para ele, se tivesse força para acabar com a guerra, teria muito mais para não deixar que ela fosse iniciada. Desculpei com ele, não pude atendê-lo. Temos 600 mil descendentes ucranianos no Paraná, devo visitá-los nas próximas semanas. Está bastante pacificado esse caso. Agora, eu não vou dar meu palpite aqui, né? Como militar, eu saberia o que fazer. Espero que Zelensky aí seja iluminado por Deus e decida aí o mais rápido possível botar um ponto final nessa guerra, que no meu entender, obviamente, depende dele.